Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, dois versículos muito conhecidos. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Está ali na tela, também projetada para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero convidar os irmãos a lermos juntos o verso de número 2. Vamos ler na versão que está ali projetada, porque aí podemos ler em uníssono e bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor pela sua palavra? Que o Espírito do Senhor, que dos céus a inspirou, possa aplicá-la com poder e graça aos nossos corações. Podemos nos assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, não há dúvida alguma que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta das mais profundas escritas pelo apóstolo Paulo. Uma carta extensa, uma carta que depois foi dividida em 16 capítulos, e uma carta onde ele pôde expressar com profundidade toda a sua visão, tudo aquilo que ele recebeu do Senhor com relação à sua fé e com relação às suas crenças teológicas. Há uma nuance diferente na carta de Paulo aos Romanos, porque diferente de todas as demais cartas que eram escritas pelo apóstolo Paulo para resolver algum problema, para resolver alguma questão que estava acontecendo naquela determinada igreja aonde a carta estava sendo endereçada, esta carta aos Romanos não tem essa característica, porque Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele não trata de nenhum problema específico. Ele aqui não trata de nada especificamente que tivesse acontecendo na igreja em Roma. Até porque a igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. E até este momento em que ele escreve esta carta, ele nunca tinha pisado em Roma. Ele nunca tinha estado na cidade de Roma. Ele não conhecia os problemas que poderiam haver na igreja de Roma. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele não está preocupado em aconselhar a igreja
com relação a algum problema que houvesse na igreja. A preocupação do apóstolo Paulo, ao escrever à igreja em Roma, era de deixar registrado a base, os fundamentos da sua fé. E é por isso que alguns nomeiam esta carta como uma carta testamentária e profiláxia. Por que uma carta testamentária? Porque nesta carta o apóstolo Paulo deixa registrado como eu disse anteriormente, os fundamentos da sua fé, a base da sua fé. Ele não tinha certeza se algum dia ele teria a oportunidade de estar em Roma, e por não ter esta certeza, ele já se antecipa e deixa escrito, para que não se apagasse da memória daquela igreja as bases daquilo que ele cria, as bases daquilo que ele ensinava. Por isso que ela é uma carta testamentária. Alguns a chamam também de uma carta profiláxia. Por que uma carta profiláxia? Porque Roma era a capital do mundo. Roma era a principal cidade do mundo. Todas as mazelas, todas as chagas, todos os desvios morais e doutrinários, e nós vamos falar um pouco disso aqui daqui a alguns minutos, nasciam em Roma, borbulhavam em Roma. E a igreja de Roma era uma igreja que estava suscetível a todo este tipo de desvio. Então, para prevenir, por isso a palavra profilaxia, prevenção, para prevenir a igreja com relação às chagas, às heresias, aos desvios que ali poderiam chegar, Paulo então escreve esta carta à igreja em Roma. E o principal assunto que esta carta trata é a interface, é a relação entre o mundo e a igreja. Esse é o principal assunto dessa carta. Como é que a igreja pode se relacionar com o mundo? Como é que a igreja pode andar neste mundo? Como é que a igreja pode viver neste mundo sem ser contaminada por este mundo? Este é o principal assunto desta carta. E os versículos que lemos aqui, os versículos 1 e 2 do capítulo 12 de Romanos, eles, na minha visão, se eu posso destacar pelo menos 2 versículos chaves de todo o livro de Romanos, eu destacaria esses 2, porque é disto que trata a carta de Paulo aos Romanos: a interface, a relação entre o mundo e a igreja, a cosmovisão da igreja em relação ao mundo. Como é que a igreja pode olhar para o mundo, andar no mundo, estar no mundo, mas não permitir que o mundo entre na igreja? Esse é um assunto presente, e é por isso que
na minha visão, e aí não é nenhum teólogo que fala isso, sou eu, esses dois versículos, na minha ótica, são os versículos chaves da carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa no versículo 1, colocando a palavra rogo. É mais do que um pedido, é uma súplica, é um clamor, é um grito por socorro. E quando ele usa a expressão rogo, é preciso que essa expressão nos chame a atenção. É preciso que essa expressão capte-nos a atenção. É preciso que essa expressão nos cative de modo que nós tenhamos uma atenção redobrada ao que vem após a expressão. Porque se ele usa uma expressão tão forte, tão contundente, tão peremptória, tão marcante, que sai do fundo da sua alma, como se ele estivesse em agonia, como se ele estivesse com seu coração em chama. Se ele usa uma expressão tão forte, é porque o que vem após esta expressão merece de nós uma atenção especial. E o que vem após a expressão rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele chama aqui todo sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário, toda a entrega de Deus que entregou o seu Filho unigênito a favor da sua igreja. Ele chama toda essa história para introduzir esse assunto tão sério. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o vosso culto racional. Interessante é que, e nós vamos entender isso daqui a pouco, que Paulo aqui está combatendo uma grave heresia que estava solapando a igreja no primeiro século, que nasceu entre os gregos, cunhada pelos gnósticos, que diziam que o corpo é mal em si mesmo, e não há nada no corpo que sirva para Deus. A carne já está vendida ao pecado. Não há nada na carne que sirva para Deus. Então a melhor forma de você esmurrar a sua carne é você submetê-la às piores torpezas que você puder. Ou seja, quanto mais você pecar, mais livre você estará do poder da tua carne. Essa heresia estava adentrando a igreja. Aí Paulo diz: ei,
Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou rogando. O corpo também serve para glorificar ao Senhor. O corpo também tem que ser instrumento de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí no versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta uma condição para que nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele apresenta uma condição que se desdobra em duas. Ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando isto acontecer, eu garanto a vocês que vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que o apóstolo Paulo fala de uma condição. Diga comigo, uma condição. Agora preste atenção. Uma condição que, para se realizar, necessariamente ela teria que se desdobrar em duas atitudes. Quantas atitudes? A primeira: não vos conformeis. E a segunda: transformai-vos. Demonstrando que, e redobre a tua atenção a esta expressão, demonstrando que não existe transformação verdadeira onde há conformação. Eu não posso dizer que sou transformado se em alguma área da minha vida eu estou conformado. Você pode dizer isso aí para o teu vizinho essa noite: não há transformação. Ah, você não falou, fala mais forte por gentileza. Não há transformação onde existe conformação. O que deflagra a transformação, o que principia a transformação, o que faz nascer em nós o desejo de transformação, é justamente a inconformação. Porque se eu estou conformado, para que mudar? Sim ou não? Se eu estou bem, se eu estou confortável, se eu estou, e aqui eu vou usar uma expressão que no mundo geral essa expressão é positiva, mas no mundo espiritual ela muitas vezes é extremamente negativa. Se eu estou adaptado a uma situação, para que mudar? Você só busca mudar de casa se você estiver inconformado com a casa que você está. Você só procura mudar o teu automóvel se você não estiver satisfeito com o teu automóvel.
vida espiritual é a mesma coisa. Eu só vou buscar transformação para a minha vida espiritual se eu não estiver satisfeito com a vida que eu estou vivendo. É por isso que tem muita gente que entra ano e sai ano, e ele continua a mesma coisa. Quando não piora. Porque ele está adaptado. Ele está conformado. Levante sua mão direita o mais alto que você puder. E se você crê no que você vai dizer, no final você vai dar a maior glória que você já deu. Diga comigo: conformação é o pior inimigo da transformação. Para haver transformação, eu preciso estar inconformado. E a palavra que Paulo usa aqui para conformação é a palavra grega suskematizestai. Essa palavra suskematizestai tem a raiz na palavra esquema. Esquema significa forma exterior que muda ano após ano. Isso é um esquema. E essa a palavra que Paulo usa para quando ele diz conformeis. Ele usa a palavra esquema. Ou seja, ele está nos dizendo assim: não vos amoldeis, não tomeis a forma desse mundo, que muda dia após dia. Não sejam como um camaleão que toma a cor do meio que está. Não sigam o mundo. Não deixem que o mundo dite as regras na sua vida. Não deixe que o mundo dite o que você vai fazer da tua vida. Não entre no esquema do mundo. Mas a palavra que o apóstolo Paulo usa para transformar-se, ou seja, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra que ele usa aqui no grego para transformai-vos, é a palavra metafostai. A raiz da palavra metafostai é a palavra grega morfê. E enquanto esquema significa uma forma que invariavelmente vai mudando, morfê é uma forma que essencialmente é fixa, não muda. Vamos exemplificar isso? Por exemplo, o ser humano, ele tem o mesmo esquema. Ele tem um esquema aos 17 anos,
e um outro esquema aos 70 anos. A nossa estrutura física vai ter um esquema diferente aos 17 anos e um esquema diferente aos 70 anos. Mas a morfê, a essência, tem que ser a mesma. Eu estou aqui diante de vocês hoje, coloquei um terno, uma gravata, vocês estão bem arrumados, o nosso esquema mudou, porque nós estamos num ambiente onde exige um esquema próprio para ele. Quando eu chegar em casa, eu vou tirar essa roupa, vou colocar um pijama. O meu esquema, a minha forma vai ser outra, mas a minha essência, a minha morfê é a mesma. É o mesmo Davi que está aqui no altar e é o mesmo Davi que vai deitar na cama. Nós temos esquemas distintos para lugares distintos, mas a nossa essência precisa permanecer a mesma. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós que para servirmos a Deus, para apresentarmos a Deus um culto racional, nós precisamos caminhar nessas duas direções. Eu não posso me conformar, eu não posso me esquematizar com este mundo, mas eu preciso me transformar, eu preciso me metamorfosear. A minha mente precisa ser metamorfoseada. O esquema muda, mas a essência permanece a mesma. Mas aqui surge uma pergunta: por qual razão o apóstolo Paulo estava enfatizando para a igreja de Roma que ela não poderia se esquematizar com o mundo? A palavra esquema tem até um sentido pejorativo, porque é pejorativo mesmo. Você está no esquema? Você participa do esquema? E a pessoa faz até assim com a mão, né? Porque o sentido é esse mesmo. Por qual razão que o apóstolo Paulo estava rogando, suplicando, clamando à igreja que ela não se esquematizaram com o mundo? Porque, como eu já disse anteriormente, Roma era o centro do mundo. Roma era a capital do mundo. E Roma estava profundamente degradada. Eu não vou ler tantos versículos, mas por gentileza ponha o capítulo 1 de Romanos. E você vai ver no versículos 21, por exemplo, a seguir, o retrato da civilização romana. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos,
se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Esse é o retrato de Roma. 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Essa era a história de Roma. Era a cerne de todo o problema, era a gene de todo o mal. Versículo 24, 25 e 26. Por isso também Deus os entregou, Deus os abandonou a concupiscência dos seus corações, a imundícia, para desonrarem o quê? Desonrarem o quê? Por isso que Paulo está dizendo, o corpo também serve para adorar. Porque lá no mundo, o corpo era usado para prostituição, para o pecado, para a lascívia. Mas aqui não, aqui o corpo também levanta a mão e adora, levanta o pé e adora, abre a boca e glorifica. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E aqui está o problema. Aqui está o problema mais grave. Aqui está a cerne, o gene de todo o problema. Preste atenção nisso, por gentileza. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Qual é a tentação aqui, irmãos? É a tentação de fazer de si próprio o centro de todas as coisas. É por isso que essa discussão é pecado usar brinco, é pecado usar cordão, é pecado fazer tatuagem, é pecado usar batom, é pecado ir na praia, é pecado... E isso tudo é uma discussão secundária, porque o nosso maior problema é querer fazer a nossa vontade. Aqui, ó. Honraram mais a criatura. E quando eles falam, quando o texto fala de honrar mais a criatura, o texto está dizendo assim: estão colocando os seus desejos, a sua vontade, as suas paixões, as suas prioridades acima da vontade de Deus. E esse é o nosso maior problema. É fazer de nós mesmos o centro de todas as coisas. É de viver unicamente para satisfazer as nossas vontades. É querer transformar o Criador em criatura. É querer fazer da criatura o Senhor e do Criador o servo. E Deus, quando vê essa situação, Deus, ele fica... Irmão, eu vou usar essa expressão porque eu poderia usar uma expressão até mais grave, mas o ambiente não me permite. Deus, ele fica enojado. É como se isso desse ânsias de vômito em Deus. Pastor Cleberson, a expressão aqui que Paulo usa aqui me parece que é a mesma expressão que Moisés relatou lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus olha para Sodoma e Gomorra e vê a destruição moral que chegou Sodoma e Gomorra, e o texto diz: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. E
olha o versículo 26 e 27 do capítulo 1. Quando a gente lê esses dois versículos, parece que ele foi escrito por um homem cheio de pudor, cheio de moralismos. Os crentes progressistas, esses crentes inclusivistas, aliás, já sugeriram riscar esses versículos da Bíblia. São os mesmos que estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Porque esses versículos, eles confrontam a nossa sociedade. Eles confrontam o nosso tempo. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Porque até as suas mulheres, olha o que Paulo está denunciando aqui. Ele está falando de Roma. Até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão. Os inclusivistas, os progressistas estão querendo riscar esses versículos da Bíblia. Estão querendo dizer que Paulo se equivocou. E eu vou provar que, e ainda bem que está sendo gravado, vai para a internet, está na internet. Que Paulo não se equivocou. E não foi só Paulo que descreveu o quadro da sociedade romana, não. Os filósofos e poetas da época também fizeram a mesma descrição. Quer ver? Virgílio, um filósofo da época, escreveu sobre a sociedade romana naqueles dias. Está me ouvindo bem? Olha o que Virgílio escreveu. O correto e o errado se confundem. Há muitas guerras no mundo, muitas formas de engano. Não foi Paulo que escreveu isso, não, foi Virgílio, relatando a sociedade romana. Tácito, um outro filósofo, escreveu sobre a história desse período o seguinte: preste atenção. Estou entrando na história de um período rico em desastres, nublado com guerras, esmigalhado por rebeliões, selvagem em suas próprias horas de paz. Tudo é delírio, terror. Os escravos são subornados para atrair aos seus patrões. E aquele que não tinha inimigo é traído pelos seus próprios amigos. Sociedade romana. Está me acompanhando? Suetônio, um outro filósofo da época, escreveu sobre o reinado de Tibério em Roma. Não passa um dia sem que alguém seja executado. Parece que ele está falando de hoje, né? Eu estou relatando aqui fatos que parece que a gente leu um jornal hoje de manhã. O próprio
Suetônio disse: a prostituição, o adultério, os divórcios, a imoralidade alcançaram níveis jamais alcançados. Para você ter uma ideia, nos primeiros 520 anos de história de Roma, nos primeiros 520 anos de história de Roma, não tinha acontecido ainda nenhum caso de divórcio. O primeiro caso de divórcio aconteceu no ano 234 a.C. Mas nessa época que Paulo escreveu, Sêneca, um outro filósofo, descreveu a sociedade da seguinte forma. Preste atenção. As mulheres se casam para se divorciar e se divorciam para casar. Juvenal, um outro filósofo, escreveu: eu tenho dúvida que seja possível encontrar alguma mulher casta em Roma. E ele cita o caso do próprio imperador Cláudio, que a sua esposa, de nome Agripina, pelas madrugadas, abandonava o palácio para servir o seu corpo em bordéis. Uma sociedade que estava de alto a baixo corrompida. Para os senhores terem uma ideia, dos 15 primeiros imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Veja, queridos, veja, adolescentes, veja, jovens, veja a igreja. Se essa não é a história da nossa sociedade, se essa não é a história do nosso tempo, se esta não é a história da nossa geração, e essa prática está ali fora, empurrando as portas para querer adentrar no nosso meio. Ponha esse vídeo aí, por gentileza. Preste atenção nesse vídeo, por gentileza. Coloca o som. Essa menina se diz pastor. Só dá pausa aí. Dá pausa. Essa menina se diz pastora de uma igreja chamada Igreja Lesbiteriana. Presta bem atenção na fala desta moça. Pode soltar. Dread, com uma camisa branca, sou uma mulher negra. Não, volta no início para pegar toda a fala. Oi, gente, Charamanaias.
Para quem estiver assistindo e não tiver visão, eu tenho dreads para baixo dos ombros, eu estou com uma camisa branca, sou uma mulher negra, sapatona, com óculos e tatuagem nos braços, um relógio dourado. Sou pastora da Igreja Lesbiteriana e a Igreja Lesbiteriana, vou começar assim, é um espaço que pauta o afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência para pessoas lesbiterianas. Por que isso? Porque a gente entende que numa sociedade patriarcal, o G dessa comunidade toda ainda é muito visibilizado. E a gente precisa ouvir as demandas e as pautas das pessoas lesbiterianas. Então, não me importa se você é crente, se você é católico, umbandista, macumbeiro, Hare Krishna ou budista. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de pessoas lesbiterianas, pretas, indígenas, originárias, como um avanço social. Se você acredita que numa sociedade melhor, as pessoas LGBTQIA+, precisam ter os mesmos direitos que você, precisam ter os mesmos acessos, a mesma qualidade de vida, acesso ao afeto, acesso à sociabilização. Então você faz parte dessa igreja, não me importa qual sua orientação sexual, sejam todos muito bem-vindos. Ela se diz pastora da igreja lesbiteriana. E ela no início fala em línguas, dizendo que aí eles já começam a dividir a sociedade. Eu sou uma mulher preta, tenho drag, o problema dela. Mas eu estou aqui para defender os meus direitos e os direitos da classe G. E não interessa se você é Hare Krishna, se você é evangélico, se você é católico, se você é macumbeiro, se você é budista. O que interessa é que você é alguém que é inclusivista, que aceita todos, que abraça todos, que acolhe todos. Eu tinha outros vídeos para passar aqui, mas eu vou deixar. Para dizer a você que é contra este mundo que o apóstolo Paulo está dizendo: não vos esquematizem a isso. Não se amoldem a isso. Não se conformem com isso. Não aceitem a isso. Eu amo a pessoa gay, eu amo a pessoa lésbica, eu amo a pessoa preta, eu amo a pessoa branca, eu amo o homem, eu amo a mulher, mas eu tenho um princípio, e o meu princípio é a palavra de Deus. Eu não vou incluir aquilo que a palavra de Deus exclui. Outro dia eu soube, um pastor nosso, da nossa igreja, um casal foi procurá-lo, porque iriam se casar, e disse: pastor, nós vamos nos casar, nós gostaríamos que o senhor celebrasse o nosso casamento, mas tem um problema. Um dos nossos padrinhos são namorados, 2 homens. E nós vamos nos convidar para eles entrarem na igreja. Os 2 homens como padrinho e madrinha. Aí houve um rolo lá, eles não puderam vir, foi o próprio Deus que não deixou, mas o pastor também não ia aceitar. Que sejam, que façam, que se amem, que se beijem, que se abracem, que transem, mas lá do lado de fora, a igreja de Cristo é santa.
Nós não podemos nos amoldar a essa cultura mundana. Quando um coleguinha seu escolhe namorar um rapazinho, ou uma coleguinha escolhe namorar uma menininha e posta no Instagram, e posta no Facebook, e você vai lá e comenta: que lindo, que Deus te abençoe, sejam felizes. Eu tenho uma notícia para te dar: você está dentro do esquema. Você está esquematizado. Queridos, não se enganem. Essas pessoas, eles não querem o seu espaço, eles querem o nosso espaço. Eles não querem ter voz, eles querem calar nossa voz. Eles querem não a nossa aceitação, mas eles querem a nossa esquematização, a nossa conformação. Querem calar nossa voz, querem tomar o nosso espaço, querem corromper a nossa fé, querem nos esquematizar, querem nos moldar as suas ideias e as suas convicções. Mas o Senhor está levantando uma igreja santa. E nós vamos nos levantar como Ananias, como Misael e como Azarias. Ofereceram para eles bebida e comida, mas eles disseram: nós não vamos comer, nós não vamos beber. Quando Nabucodonosor levantou uma estátua e disse para eles: quem não se dobrar vai ser lançado na fornalha aquecida 7 vezes mais, eles disseram para Nabucodonosor: nós não vamos discutir esse negócio, nós não vamos nos curvar. E eles foram lançados na fornalha, mas antes de entrarem na fornalha, o quarto homem já estava lá na fornalha, dando livramento a Misael, Ananias e Azarias. Uramai ateria calaia. Levanta a tua mão e adore. Levanta a tua mão e adore. Aperte a mão do teu irmão aí, aperte a mão dele aí, até ele dar glória. Fala para ele: não tenha medo. Diga para ele forte: não tenha medo de entrar na fornalha, porque antes que você entre, o quarto homem já estará lá. Oremandore calabacheia. Ore calamaragachaia. Eu sinto a glória do Senhor aqui entre nós essa noite. Deus está te capacitando. Deus está levantando uma igreja santa. Deus está levantando uma igreja destemida. Deus está levantando uma igreja que não se curva. Deus está levantando uma igreja que não se dobra. Deus está levantando uma igreja fiel, fiel, fiel aos princípios da sua palavra. Não se esquematize. Não se esquematize. Eu vou repetir isso. Não se esquematize, mas seja metamorfoseado. Seja transformado.
tenha uma essência firmada. Eu não posso ser um na igreja e outro na escola. Eu não posso ser um na igreja e outro no trabalho. Eu não posso ser um na igreja e outro no mundo. Eu tenho uma morfê. Eu tenho uma essência. E essa essência é inalterável. Mas eu vou caminhar aqui para o final, para mostrar a você que o mundo também propõe transformação. Vou repetir. O mundo também propõe transformações. E a proposta do mundo é essa: rompa os seus limites. Porque o mundo não aceita limites. Então a proposta é: rompa os seus limites. A proposta do mundo é essa, preste atenção. Não se sujeite a pastor. A proposta do mundo é essa. A Bíblia é um livro retrógrado. Precisa ser atualizada. A proposta do mundo é essa. Você pode ser aquilo que você quiser ser. Você pode fazer o que você quiser fazer. Herbert, você pode pensar o que você quiser pensar. Você é a sua própria medida. Você é o seu próprio limite. Você é o Senhor de si próprio. E para fechar essa proposta do mundo, a frase mais emblemática que eles dizem ao final dessas propostas é a seguinte frase. Ouça-me com atenção. É linda essa frase. É linda. É a seguinte frase: e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja, você é um indivíduo no meio de uma sociedade, mas não tem que prestar contas a ninguém daquilo que você faz com a tua vida. Aí tem uma palavra nova. Eu vou passar aqui rapidinho, porque não vai dar tempo. Que eles criaram para representar esse novo conceito. É uma filosofia nova. O nome dessa filosofia é transhumanismo. Transhumanismo. O que é o transhumanismo? É essa ideia que você pode ser mais do que você é. Você pode ter mais do que você tem. Você pode pensar mais do que você pensa. Ou seja, você é capaz de, pelas suas próprias forças, romper com os seus limites humanos. Veja se não foi Vê se a palavra não é nova, mas a proposta do transhumanismo nasceu lá no Éden. Ô Eva, Adão, o que estão fazendo aqui rodeando essa árvore?
nós estamos doidos para comer, mas a gente não pode comer, porque Deus disse para não comer, porque no dia que nós comermos, nós morreremos. Aí a serpente disse: mas foi isso que Deus falou? Interrogação. Psiu. Ele não quer que vocês comam, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão transhumanos. Vocês romperão com os limites da sua natureza humana. E tem tanta gente comendo até hoje. O transhumanismo começa nos propondo mudar a nossa forma, o esquema. Porque, presta bem atenção nisso, toda transformação do mundo só visa mudar o nosso esquema, a nossa forma exterior. Não tem como mexer na nossa essência, porque na essência do homem só Deus mexe. Só Deus transforma uma prostituta em mulher casada. Só Deus transforma um viciado em homem de bem. Só Deus transforma um ladrão em cidadão. Então a proposta do mundo é mudar só o nosso esquema, só a nossa forma. Aí começa, muda a sua forma, muda o seu esquema. E aqui, perdoe, irmãos, perdoe, por gentileza. Eu sei que é até antiético e anti-homilético pedir perdão no meio da mensagem. Mas me perdoem, eu não estou aqui fazendo uma crítica. Eu estou fazendo uma constatação. É a proposta do mundo. Mude a sua forma. Mude o seu corpo. Afine o seu nariz. Encurte os seus pés. Aumente os seus glúteos. E tem um pastor e cantor que colocou silicone no bumbum. Eu não estou aqui criticando, eu estou aqui fazendo uma constatação. Aumente essas mamas. Deus poderia ter feito uma rosa no teu braço. Deus poderia ter feito uma árvore na tua coxa. Deus poderia ter feito uma gargantilha no teu pescoço. Mas já que Ele não fez, já que Ele vacilou, vai lá e põe uma tatuagem no braço. Ponha uma marca na coxa. Ele não fez, Ele vacilou. E você pode fazer. E ninguém tem nada a ver com isso. Eu não estou falando aqui de correções necessárias à saúde. Eu não estou falando de plásticas ou alguma coisa que é necessária à saúde. Eu estou falando de coisas efêmeras. Para provar que eu sou o Senhor de mim mesmo, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. E quantos nesse afã têm perdido a sua própria vida?
Aí o transhumanismo vem mais. Não muda só o seu corpo, não. Não. Você pode mostrar uma imagem que você, diferente da imagem real que você tem. Crie um avatar. Entre lá no Second Life. Você é escurinha, lá você vai ser lourinha. Você é gordinha, lá você vai ser magrinha. Teu peito é murchinho, lá você vai ter um peitão. Os irmãos que estão visitando, me perdoem, mas eu sou assim mesmo. O pessoal daqui está acostumado comigo. Isso, crie um personagem para você. Se mostre para as pessoas. Não mostre a sua verdadeira identidade. Não diga quem você realmente é. Mas viva num mundo virtual. Não real. Porque lá nas redes sociais, eu adiciono quem eu quero, eu excluo quem eu quero, eu só convivo com quem eu quero. Pediu amizade, eu aceito. Se eu não quiser, eu não aceito. Então eu crio um mundo que é um mundo perfeito, mas não é real. Você sabia que já tem até a proposta da igreja multiverso? Você não precisará mais ir ao culto. Você vai criar um avatar seu e você vai entrar na igreja multiverso. Lá você canta, lá você ouve a palavra, lá você entrega o dízimo, lá você é batizado, lá você toma ceia, está tudo lá no aplicativo. Só que lá você não aperta a mão de ninguém, lá você não abraça ninguém, lá você não serve ninguém, lá você não cultua a Deus, lá você não está junto com seus irmãos. Então não é igreja, é mentira do diabo, é engano. E aí, o transhumanismo vem para a última etapa desse processo de esquematização. E já está em curso. Não sei quem leu essa semana. Do Elon Musk. Já está experimentando chip na mente de gente, de pessoas. E através desse chip, você vai poder controlar carro, controlar computador, controlar fogão, controlar geladeira. Ou seja, esse chip vai fazer você transhumanizar, vai fazer você superar as suas dificuldades humanas. Você vai virar um computador. E agora já tem soldados robóticos. Vai chegar um tempo que você não vai precisar sair de casa. Você vai comprar um robô e o robô que vai sair para você. A Alexa já é um protótipo disso. A inteligência artificial. Ei, eu vou terminar agora. Me ajuda aqui, para nós terminarmos. É contra este mundo que o apóstolo Paulo está dizendo: não se esquematizem a isso. Não tomem a forma disso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
estou pregando aqui e talvez alguém esteja dizendo, mas ô bispo, eu estou em dúvida sobre uma questão. A Bíblia diz que o Evangelho é liberdade. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz que o Evangelho é liberdade. Se o Evangelho é liberdade, por que todas essas proibições? Por que todas essas limitações? O Evangelho nos libertou. Sabe de quê? Sabe de quê? Fala para o teu vizinho: o Evangelho te libertou de você mesmo. O Evangelho nos libertou das nossas paixões. Porque se nós estivéssemos entregues às nossas paixões, o mundo já teria acabado. Mas aquilo que a minha carne quer fazer, aquilo que a minha carne deseja, aquilo que a minha carne é apaixonada, o Espírito Santo que está dentro de mim me ajuda a vencer e a frear. Queria que você, por gentileza, abrisse a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Para nós orarmos. Aleluia. Pode ficar de pé, por gentileza, comigo. Versículo 23 a seguir. E nós vamos terminar. Para aqueles que dizem: eu posso fazer tudo, eu posso fazer tudo, eu posso comer tudo, eu sou livre em Cristo. Olha o que o texto diz aí, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu vou ler na tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Preste atenção. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, é verdade. Mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Eita Jesus. Mas nem tudo é útil. Vamos ler o 24. Ninguém busque o proveito próprio, mas cada um o que é de outros, o que é de outrem. Ou seja, eu estou falando para quem é metamorfoseado. Fala para o teu irmão: essa palavra é para quem é metamorfoseado. Tudo que o metamorfoseado faz, fala, enrola a língua. Tudo o que o metamorfoseado faz,
ele faz em 2 fundamentos. Primeiro, para a glória de Deus e para a edificação do outro. Tudo que o metamorfoseado faz tem essas 2 balizas. Antes de fazer, ele faz 2 perguntas. Primeira, serve para a glória de Deus? Segunda, vai edificar o meu irmão? Se a resposta for não, para as 2 perguntas, o metamorfoseado não faz. Pega na mão dele aí e fala: você vai sair daqui hoje metamorfoseado. Você não vai sair no esquema, não. Você vai sair metamorfoseado. Eu vou pular para o 33, senão não vou terminar hoje, meu Deus. 33. Como também eu, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de, para que assim eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Lê, por favor, o capítulo 10 de 1 Coríntios em casa. Lê. A liberdade do metamorfoseado, ela tem um limite. E o limite é esse: se é para a glória de Deus e se é para a edificação do meu irmão. O metamorfoseado nunca vai dizer: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Porque o metamorfoseado vive não para si mesmo, mas para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Vou terminar como eu comecei. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não entreis no esquema desse mundo, mas se metamorfosie, se transforme pela renovação da vossa mente. Quando isso acontecer, fica tranquilo, você experimentará a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Escolhe alguém aí nessa hora para você orar com ele, para você orar com ela. Você não vai pedir ouro, não vai pedir prata, não vai pedir bens. Você vai pedir apenas que o Espírito Santo revista este irmão de graça. Porque, irmãos, a pressão do mundo é muito grande. A pressão do mundo em cima do jovem, em cima do adolescente, em cima do homem, em cima da mulher é muito grande.
eles querem nos calar, eles querem nos envolver, eles querem nos esquematizar, mas nós não vamos nos curvar, nós vamos nos manter firmes diante do Senhor. Começa a orar com o teu irmão aí nessa hora, para que Deus dê a ele graça, para que Deus revista ele de poder, de unção, de autoridade, de ousadia, para que ele possa romper os seus limites, em nome de Jesus. Pastor Diogo, vem fazer essa oração aqui. A igreja orando, a igreja clamando, ore pelo seu irmão aí.